Cumprimento o santo povo de Deus, a santa paz do Senhor Jesus. É mais uma tarde, um motivo de alegria para mim estar na presença de Deus, porque Ele é aquele que vive, aquele que reina, aquele que mudou a nossa vida, aquele que tem poder para mudar a sua vida também, meus amados irmãos. Jesus, Ele tem promessa na vida de cada um de nós. Eu queria deixar uma mensagem para a igreja, o santo povo do Facebook, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 18. Jesus, Ele diz dessa maneira pela boca de São Mateus, Ele vem dizer desta maneira: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, meus amados irmãos. O que é que Jesus ele quer dizer dessa maneira? Quando eu olho essa mensagem, pois também te digo que tu és Pedro. Jesus ele está dizendo que Pedro no aramaico ele significa pequena pedra. Pedro ele significa pequena pedra. Então Jesus ele edificou a sua igreja sobre uma pequena pedra. Quando eu olho dessa maneira, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando eu olho que Jesus ele diz dessa maneira, eu edificarei a minha igreja, eu presto atenção, eu vou olhar para a palavra igreja. Eu vou ver que a palavra igreja ela não significa edifício. A palavra igreja ela não significa denominação, porque nós somos só um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus ele vem olhar dessa maneira e vem dizer: ei, a igreja são vocês, porque a igreja ela surge lá em Atos, quando Deus ele pega o discípulo e começa a pegar o discípulo e forma a igreja. Então ali o discípulo ele se reúne para falar do amor de Deus. Assim somos nós. A igreja não é o prédio, a igreja é apenas uma congregação, porque a ovelha ela tem que ter o seu aprisco para ficar guardada. Assim somos nós somos ovelha, e aquele que vive e reina, ele é o nosso pastor. Jesus ele mudou a nossa vida, Jesus ele mudou a nossa história. E quando Jesus ele diz a minha igreja, ele vem dizer dessa maneira que nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja do Deus vivo. Deus ele arrancou nós de lá de fora para nós fazer a diferença. Não foi à toa que Jesus ele arrancou nós do mundo das drogas. Não foi à toa que Jesus ele arrancou nós do mundo do tráfico. Sabe por quê? Porque Jesus ele tem um plano, meu amado irmão. Como ele teve um plano na minha vida, ele tem um plano na sua vida também, meu amado irmão. Jesus ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Mas olha que eu vou te dizer, meu amado irmão. Jesus ele te escolheu para te fazer a diferença. Quando Jesus ele diz dessa maneira: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando eu olho as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus ele vai me levar no livro do messiânico Isaías, no capítulo 54, do versículo 17. O Senhor ele vem dizer dessa maneira: e as portas do inferno, ele vem dizer dessa maneira: toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará, e toda língua voltada contra ti, em ajuízo tu a condenarás. Porque essas são a herança do servo do Senhor. Quando eu vejo a palavra ferramenta, hoje em dia não é a ferramenta que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as ferramentas eram as espadas, eram as lanças, eram os escudos. Mas no Novo Testamento, a ferramenta é a obra do adversário. É a obra do adversário para destruir a tua família, meu amado irmão. É a obra do adversário para destruir a tua casa. Mas olha que eu vou te dizer nessa tarde. Jesus ele está mandando te dizer dessa maneira:
que a ferramenta ela não prepara contra ti, a ferramenta ela não prospera contra a tua vida. O diabo ele só pode tocar na tua família, o diabo ele só pode tocar na tua vida, sabe quando, meu amado irmão? Quando Jesus ele permite que o inimigo toque. Olha que eu vou te dizer, meu filho, Jesus ele permitiu, sabe quando? Quando lá no livro de Jó, o diabo vai e pergunta a Deus: olha, eu estou observando o teu servo Jó, homem temente a mim. O diabo disse: sabe por quê? Porque tu tem abençoado ele. Mas Jesus disse: olha, vai lá e toca em tudo que ele tem. O diabo ele só vai tocar em mim e você, irmão, quando Jesus ele permitir. Enquanto Jesus ele estiver tendo misericórdia da nossa vida, o diabo ele não toca em nós. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, e todos os homens do povo lá de Nabucodonosor, lá na Babilônia, tinham que se prostrar àquela imagem. Só que aqueles homens, eles cheios da presença de Deus, eles sabiam que o Deus vivo, ele bramava na face da terra. Presta atenção para mim aqui, ó. Quando todos os homens da cidade se prostravam diante daquela imagem, lá vem os 3 homens cheios da presença. Sabe o que é isso? É o que está escrito lá no livro de Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5, do versículo 18. Não embriaguei-vos com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu olho aquele homem, ele estava cheio da presença de Deus. Então eles não se prostraram. Eles disseram dessa maneira: ei, nós não vamos se prostrar diante dessa imagem, porque o nosso Deus, ele vai livrar-nos da tua mão e vai livrar-nos dessa fornalha. O que é que acontece quando aqueles 3 homens não se prostram diante daquela imagem? Quando eles não se prostram diante daquela imagem, Jesus, o rei Nabucodonosor, ele pega e manda seus maiores homens amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles atam aquele homem. Atado significa amarrado, meus amados irmãos. Eles pegam e mandam aquecer a fornalha 7 vezes. Já pensou nós dentro de um forno de pão? E aquele forno de pão, ele alterado 7 vezes mais do que a normal. Só que aqueles homens, eles eram cheios da presença. Quando jogam aqueles homens dentro daquela fornalha, tu sabe o que acontece? O rei, ele vai embora para a casa dele. Quando ele vai embora, ele acorda e manda abrir a fornalha. Mas só que ele sabia que os homens, o 4º homem já estava lá dentro. Quando ele olha para dentro da fornalha, ele diz: ei, não foi 3 homens que nós jogamos dentro da fornalha. O povo dele vai dizer: foi, mestre. E como é que tem 4 homens dentro da fornalha? Você não está entendendo, presta atenção aqui. Quando quiserem te jogar dentro da fornalha, quando quiserem destruir a tua vida, quando quiserem destruir a tua família, não te preocupa. Porque o 4º homem que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, ele está contigo, meu filho, nessa luta. Ele está contigo nessa prova. Tu sabe por quê? Porque Jesus, ele vai te dar um abraço. Vamos lá para o livro de Atos 9. Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Quando ele vem andando ao caminho de Damasco, olha o que acontece. Jesus, ele cega ele. Ele diz dessa maneira: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quando eu olho assim, Saulo diz: quem és tu? Eu sou aquele a quem tu persegue. Aí lá Saulo fica cego. Nós vamos olhar dessa maneira, que hoje em dia é preciso Deus tocar em cada um de nós. É preciso Deus, ele permita que aconteça algo na nossa vida, que é para nós saber que Deus, ele é Deus na face da terra. Abacandarai. Quando eu olho dessa maneira, voltando para a mensagem, quando sai, lá vai o rei, ele olha os 4 homens dentro da fornalha. Ele olha que o 4º homem da fornalha, ele está lá dentro. O 4º homem da fornalha é Jesus de Nazaré, aquele que tem guardado a minha e a tua vida de todos os males da face dessa terra.
de todo o laço do adversário, todo o laço do macumbeiro, meu amado irmão. Tu sabe por quê? Porque Jesus, Ele é contigo. Deus, Ele tem plano na tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história nessa tarde. Jesus, Ele tem um plano de salvação. Assim como Ele teve um plano de salvação na minha vida, meu amado irmão, Ele tem um plano de salvação na sua vida também, meu amado irmão. Jesus, Ele muda a história de um mais vil pecador, meu amado. Faltando em ferramenta, termina a ferramenta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que nós vamos para outra ferramenta. Nós vamos para a ferramenta de Daniel. Daniel, ele era um homem temente ao Senhor, segundo o coração de Deus. Ele vivia dentro da Babilônia, mas Daniel, ele não se corrompia com o que tinha na Babilônia. Quando eu olho para Daniel, ele entrava no quarto dele e orava. Muitas pessoas, os governadores, as pessoas daquele tempo da Babilônia, olhavam para Daniel e queriam achar o erro em Daniel, para querer jogar Daniel dentro da cova, para querer destruir com o ministério de Daniel. Só que eles não sabiam que aquele que estava com Daniel era maior do que aquilo que estava dentro daquela cova. Aquele que estava com Daniel era maior do que aquele que estava com eles. Você está entendendo? Daniel, ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando foi um certo dia, a Bíblia diz que Daniel, ele estava olhando, estava orando, de lado para aquela janela. Aí lá vem o povo de Deus, o povo dos ímpios, me perdoe, atrás de Daniel, para achar um erro em Daniel. Fizeram o decreto que não podia adorar nenhum Deus. Mas olha o que eu vou te dizer, adora. Porque se te jogarem na cova, Ele está contigo. Se te jogarem na fornalha, Ele está contigo, meu amado irmão. Muitos vão querer te jogar na cova com os leões, mas não te preocupa, que Jesus, Ele vai te dar oportunidade de tu sair daquela cova. Jesus, Ele vai estar contigo dentro daquela cova, meu amado irmão. Quando Daniel, ele estava orando ao Senhor, lá veio o povo, acharam o erro em Daniel, porque tinha um decreto. Conseguiram achar a falha em Daniel. Pega Daniel e leva. Fala ao rei Belsazar e diz dessa maneira: ei, Daniel está orando a outro Deus. O rei diz: tragam ele. O rei, com muita pena de Daniel, não queria lançar Daniel na cova dos leões, mas o decreto já tinha sido assinado. A ferramenta não teve. Só que eles pegam Daniel e jogam dentro da cova. Quando eles pegam Daniel e jogam dentro da cova, meus amados irmãos, eu vejo dessa maneira. Eles fecham aquela cova, o leão está esperando. Só que aonde nós já vimos, meu amado irmão, como é que nós vamos ver? O leão, ele não pode ver carne humana que ele quer devorar. E quando Daniel, ele cai dentro daquela cova, eles fecham a tampa daquela cova e vão embora. Daniel cai lá dentro. Mas olha o que eu vou te dizer, meu amado irmão. O rei, ele estava preocupado com Daniel. Mas Daniel, que estava dentro daquela cova com Jesus, ele não estava preocupado. Sabe por quê? Porque ele já sabia, meu amado irmão, que Jesus tinha mandado um anjo lá dentro. Alabacandará. Eu olho, meu amado irmão, quando Jesus, ele manda um anjo lá dentro, meu amado irmão, para calar a boca do leão. Daniel já sabia que a ferramenta do adversário, a ferramenta,